Seja muito bem-vindo aqui ao canal Direitologia. Meus amigos, hoje nós vamos tratar aqui da fase de cumprimento de sentença. Vamos trazer alguns aspectos bastantes aqui à fase de cumprimento de sentença relativa à fazenda pública. Quando nós temos a sentença formada, a sentença judicial formada, lá no processo civil, passados todas as fases, encontramos a chamada coisa julgada, aquele momento em que não cabe mais recurso no processo civil. O artigo 502 ele denomina como coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Exatamente é essa a definição global aí, a definição geral da situação da coisa julgada, onde existe o trânsito em julgado ali. Dá-se ensejo a fase de cumprimento de sentença. Então nós vamos colocar em prática aquilo que foi definido pela sentença judicial que é irrecorrível, como vemos. Se houver aí a necessidade de se liquidar, ou seja, de trazer parâmetros para realmente trazer ao mundo real a definição dada pela sentença, abre-se a fase de liquidação de sentença, nos moldes do artigo 509, correto? Mas essa ainda não é a nossa intenção. A nossa intenção é verificar que o parágrafo 2º do artigo 509 define que quando a apuração de valor daquela condenação, daquela sentença, depender apenas de um cálculo aritmético simples, o credor poderá promover desde logo o cumprimento de sentença. E é isso que interessa para a gente aqui na matéria de hoje a ser tratada. A fase de cumprimento de sentença, no geral, devida a respeito da sentença proferida no processo civil regular. As definições gerais são tratadas aí pelo artigo 513, que dispõe que o cumprimento de sentença será feito segundo as regras desse título, observando-se no que couber a natureza da obrigação e o disposto no livro 2 da parte especial deste Código. O livro 2 ele trata das execuções no geral das execuções, especialmente aquelas execuções de títulos que são extrajudiciais. As definições gerais aqui tratadas pelo 513 seguem no seu parágrafo 1º, dizendo que o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, lembre-se, nós podemos inaugurar o procedimento. Aqui a gente já consegue distinguir que a fase de cumprimento de sentença ela pode ser provisória ou definitiva, a requerimento do exequente. Por que provisória? Porque pode ser que contra a sentença ainda pende de julgamento algum recurso, só que esse recurso mesmo ele não tem efeito suspensivo, não é mesmo? Ele não coloca em suspensão a possível execução do julgado ali. É o caso dos recursos que a gente vê no processo comum, no procedimento comum, dos recursos especial, do recurso extraordinário. Eles, em tese, geralmente, a princípio, eles não têm efeito suspensivo. Então, por isso, pode ser dado início ao cumprimento provisório dessa decisão judicial que foi proferida ali. O definitivo. O definitivo é a regra geral. Já não existe mais fase de recurso, não dá para recorrer mais. Vamos iniciar o cumprimento definitivo da sentença. A regra geral determina que o devedor será intimado, na forma do parágrafo 2º, o devedor será intimado para cumprir a sentença, na forma do inciso 1, pelo diário de justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Essa é a regra geral, quando as partes têm advogado no processo. Inciso 2, por carta com aviso de recebimento, quando ele for representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4. A hipótese do inciso 4 é a de citação por edital e revelia na fase de conhecimento. Ou seja, se a pessoa foi citada por edital na fase de conhecimento, a intimação para o início do cumprimento de sentença deve se dar
pela mesma forma, uma intimação por meio do edital. Ali. A hipótese do inciso 3 determina que o devedor será intimado para cumprir a sentença por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do 246 não tiver procurador constituído nos autos. E essa hipótese do 246, do parágrafo 1º do artigo 246, é a seguinte, que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 2 dias úteis contados da decisão que é determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Ou seja, aquelas empresas que, na vigência do Código de Processo Civil, ficaram obrigadas a fazerem o cadastro, né, que são as empresas públicas, as grandes empresas ali definidas pelo regulamento do Conselho Nacional de Justiça, elas têm as citações delas realizadas de forma automática ali na forma do parágrafo 1º. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Então, se a empresa executada, né, se a devedora se enquadra nessa hipótese aqui das pessoas que estão enquadradas nesse tipo de citação e intimação pelo meio eletrônico, efetivamente eletrônico, a fase de cumprimento de sentença tem que ser inaugurada por esse mesmo meio, que é o meio eletrônico também. Então, e seguindo, voltamos à hipótese do inciso 4, da citação por edital, quando a pessoa também for citada por edital, aliás, da intimação por edital, quando a pessoa já foi citada por edital, na fase de conhecimento e foi revel. O parágrafo 3º do 513, a regra geral da fase de cumprimento de sentença, né, da sede de cumprimento de sentença, na hipótese do parágrafo 2º, que é a forma de intimação, os incisos 2 e 3, no caso da intimação por carta e por meio eletrônico, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do 274. O 274 ele trata exatamente daquelas pessoas que, no meio do processo, não informaram a sua eventual alteração de endereço. Então, presume-se válida a intimação, a notificação dirigida para aquele mesmo endereço onde a pessoa foi citada e intimada. Tá certo? E seguindo a disposição do artigo 513, o parágrafo 4º trata do prazo. Então, se o cumprimento de sentença for realizado depois de 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação da pessoa será feita por meio de carta com recebimento encaminhado ao endereço constante dos autos. Ou seja, pensemos o seguinte, a parte devedora tem um advogado constituído no processo, mas a credora demorou 1 ano para ingressar com a ação, com a fase de cumprimento de sentença. Então, a intimação para a fase de cumprimento de sentença já não pode mais ser realizada por meio de comunicação no Diário de Justiça, né? Na hipótese do inciso 1, porque já passou aquele prazo de 1 ano definido ali pelo parágrafo 4º. Vamos lá, na redação. Se o requerimento que alude ao parágrafo 1º, ou seja, início de cumprimento de sentença, for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhado ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e no parágrafo 3º. Ele está dizendo o seguinte, da mesma forma que o parágrafo 3º considera que o endereço indicado, a eventual alteração de endereço indicado culmina no recebimento positivo da intimação, o parágrafo 4º é a mesma coisa, ele só vem confirmar que essa intimação aqui realizada tem o mesmo status do definido pelo parágrafo 3º.
Dando seguimento, o parágrafo 5º, ele já trata que o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Suponhamos que uma ação de cobrança de aluguéis, por exemplo, haja no contrato um fiador, né, um corresponsável pelo adimplemento ali daquelas verbas locatícias. A sentença definiu e tudo mais, só que no processo, na fase de conhecimento, o fiador não integrou o polo passivo, mas tão somente o devedor, o locatário. E a condenação foi feita só sobre ele. Então, na fase de cumprimento de sentença, não pode o exequente querer adicionar um participante que não estava na fase de conhecimento. Tá certo? Essa é a definição dada pelo parágrafo 5º do artigo 503. Essa é a linha geral do cumprimento de sentença. Essas são as regras que têm que ser realizadas por todo credor que deseja iniciar a fase de cumprimento de uma sentença judicial prolatada aí no rito do processo civil. No entanto, ao que interessa para nós é a discussão aí sobre os aspectos do cumprimento de sentença que são dirigidos à fazenda pública. Aquelas decisões que se tem contra uma prefeitura, né, contra a prefeitura como representante do município, contra o Estado, né, contra a fazenda pública do Estado, contra a fazenda da União como um todo e as suas demais coligadas ali. Fazenda pública numa forma geral. Essa definição da regra especial da fase de cumprimento de sentença é dada pelo artigo 534. O início do capítulo 5, ele diz exatamente da forma que tem que ser. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. Tá vendo a diferenciação? Então vamos lá. O artigo 534 define que no cumprimento de sentença que impuser à fazenda pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo essa obrigação de trazer um demonstrativo discriminado e atualizado do débito, ela é geral. No entanto, algumas definições aqui são exatamente específicas, por isso que elas estão constando de um capítulo próprio aqui destinado à fazenda pública. Então, o primeiro conteúdo é o tratado pelo inciso 1. O nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica do exequente. Essa é a primeira definição aqui. Então, no demonstrativo atualizado e discriminado deve haver o nome completo e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do exequente. Deve ser definido também, conforme o inciso 2, o índice de correção monetária adotado. Então, algumas decisões judiciais implicam aí a correção monetária, a atualização monetária, por meio de índices como o IGPM, o IPCA, o INPC, enfim, tem que ser o adotado na sentença, mas tem que ficar discriminado no demonstrativo atualizado do crédito. O inciso 3 define que é obrigatório também que se descreva os juros aplicados e as respectivas taxas. Então, os juros vão ser os determinados ali na sentença. É 12% ao ano, ou é 6% ao ano, enfim, é de acordo com o que ficar definido na sentença e as taxas respectivas. O inciso 4 diz que é obrigação também apresentar o termo inicial e final dos juros e a correção monetária utilizados.
Então eu tenho que descrever nos cálculos quando é que começou a incidir os juros, a correrem os juros, e quando é que estão terminados, bem como qual é a correção monetária, qual é o termo inicial e final para a correção monetária também. O inciso 5 dispõe que deve constar igualmente a periodicidade de capitalização de juros, se for o caso. Então, se ficou definido na sentença que foi permitida a capitalização de juros na contagem do cálculo, tem que ser descrita a periodicidade, o tempo, ali, o momento a partir do qual se incide ali a capitalização dos juros. O inciso 6 define que deve conter a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Então aí, quando existem débitos para o crédito, eles têm que ser delineados aqui no demonstrativo de atualização do crédito, ok? Seguindo o fechamento do 534, o parágrafo 1º vem e diz o seguinte: havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto no 113. Então, a definição é a seguinte: se eu ingressei com uma ação coletiva, contra um ente do Estado, por exemplo, um ente da Fazenda Pública, cada um dos credores deverá apresentar o seu próprio demonstrativo de atualização do cálculo aí. Parágrafo 2º define o seguinte, que a multa prevista no 523 não se aplica à Fazenda Pública. Qual que é a definição do 523? O 523, ele diz que deu-se a abertura da fase de cumprimento de sentença e a parte tem 15 dias. Qualquer dos devedores, na regra geral, a pessoa tem 15 dias para pagar, para promover o pagamento do quanto fixado. No caso da condenação, em quantia certa ou já fixada na liquidação, e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo far-se-á requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito em 15 dias acrescido das custas se houver. Ou seja, o 523 define que que a parte devedora será intimada para pagar em 15 dias. E o parágrafo 1º, que é o elencado lá pelo 534, define o seguinte, que não ocorrendo o pagamento voluntário do prazo do caput, dos 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%. Ou seja, passado esse prazo aqui, dos 15 dias, se não houver o pagamento, incide-se uma multa e também honorários de advogado, novos honorários de advogado, chamados a sucumbência da fase de cumprimento de sentença. Correto? Então, o 534 fala o seguinte, que não é aplicável ao caso a multa prevista. Só que lá no 523 fala-se dos honorários e da multa. Aqui ele inibe a multa. Então, continua-se corrente a possibilidade de condenação nos honorários previstos lá, de 10% sobre o valor atualizado. Ok? Essa é a definição especial aqui dada pelo artigo 534. Já o 535 ele vem para falar das hipóteses de impugnação, né? Das matérias que podem ser impugnadas, a defesa que pode ser apresentada na sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Ele vem e diz o seguinte, em detalhes. A Fazenda Pública será intimada na pessoa do seu representante judicial, naquelas hipóteses que a gente já viu lá no 513, né, que incide na hipótese do inciso 4 do parágrafo 2º, que é a citação pelo representante judicial, ou seja, o procurador, né, que já está com a comunicação ok lá diante do
diante do regimento ali de comunicação eletrônica. Aqui define no geral o seguinte: por carga ou remessa por meio eletrônico. Que a fazenda então será intimada por carga, né, que é a entrega do processo para o representante judicial da fazenda pública, a remessa ou meio eletrônico, para que, querendo em 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir o seguinte, e nos incisos explica-se as matérias, arrola-se as matérias que podem ser discutidas aí nessa impugnação. Inciso 1. A falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Então, por exemplo, houve uma nulidade ali da citação daquela fazenda pública, a citação não foi realizada efetivamente para quem de direito ali, né? Tava passando o Zezinho lá na rua, o oficial de justiça pegou e entregou o mandado para ele e certificou que ele era funcionário da prefeitura ou do gabinete da fazenda pública, de qualquer ente ali. Então isso vai ser esclarecido. Inciso 2, ilegitimidade de parte. Olha, a fazenda pública em questão, ela é parte ilegítima no processo, porque isso. E aí alega-se aquelas matérias que deveriam ter sido alegadas lá em fase preliminar, lá na contestação, lá na fase de conhecimento ali. O inciso 3 define que pode ser alegada a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Mesma forma também. É uma prejudicial aí. Não se pode executar o título. O título é nulo, o título é inexigível. Outra questão. O inciso 4, o excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Então, detalha-se, comprova-se que o cálculo dos exequentes está errado, está equivocado, ou que não podem ser cobradas de forma conjunta ali na acumulação. O inciso 5 define que pode ser alegada incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Por exemplo, uma execução contra a União não pode ser realizada no juízo estadual, não é mesmo? Na justiça estadual. Tem a sede própria dela, que é na Justiça Federal, que é competente para analisar essas questões. O inciso 6 pode ser alegada qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Então, por exemplo, além de haver passado um ano daquela hipótese que a gente viu que o início do cumprimento de sentença tem que ser realizado por notificação presencial, passou mais de um ano. Então, por exemplo, prescreveu a exigência daquele crédito pela parte exequente. Aí a Fazenda Pública alega isso daí na forma do inciso 6. Tá certo? Uma nulidade aí da execução. São todas nulidades. O parágrafo 1º regulamenta aqui. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148, que lá na fase geral de conhecimento regram aí a definição do impedimento de suspeição. Então, pega-se uma regra geral para aplicar aqui nessa fase especial de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no seio da impugnação ali. O parágrafo 2º, quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior ao resultante do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Pessoal, essa é uma definição geral das fases de cumprimento de sentença, tá certo? Para apresentar a impugnação, o impugnante, o executado no caso, ele deve dizer o seguinte: olha, qual é o valor devido?
É parcial? Então qual é o valor devido? É a menor? Ou não é devido de forma alguma? Então ele tem que declinar de imediato qual é o valor que ele entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Então o juiz nem analisa o mérito se a pessoa não indicar o valor. É R$1.000, é R$10.000, é R$1.000.000. Se ele não indicar isso, o juiz nem analisa o mérito. O parágrafo 3º dispõe que, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, e elenca o rol de situações aqui. Inciso 1. Expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 100, ela define ali a forma de se realizar o pagamento através de precatórios, né? De ordem de precatórios. Isso é matéria para uma outra aula bem mais específica. Mas a regra é essa. Olha, resolvida a impugnação, foi rejeitada ou ajustada, ajustado o valor devido ali pela Fazenda Pública, expede-se a ordem, expede-se a ordem por intermédio do tribunal, ou seja, abre-se um procedimento próprio, pega-se ali a fase de conhecimento e abre-se um procedimento próprio no tribunal para que o crédito fique na fila de pagamento dos precatórios, em favor do exequente. Ok? Essa é a definição geral aí da ordem de pagamento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. No caso do inciso 2, por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Qual que é a resolução da situação? Existem 2 maneiras de pagamento de débitos ali, de efetivo cumprimento da execução, pela Fazenda Pública. O primeiro, a regra geral, é a fase de precatórios, que a gente vai estudar numa próxima oportunidade aí, com regramento próprio e tudo mais. Mas existe uma possibilidade de pagamento que é a chamada obrigação de pequeno valor, ou que a gente chama também de requisição de pequeno valor, o RPV, muitas vezes dito assim, que é aquele valor que é menor do que o definido para precatório em geral, ele tem que ser pago no prazo de 2 meses, de até 2 meses da entrega da requisição, por meio de depósito. Mas como é que define a questão do pequeno valor? Aí é isso que a gente vai ver numa aula mais específica, mas existe um regramento próprio que trata do limite de valor. Quando houver lei própria do ente definindo, é a lei própria que estabelece qual é o limite para a RPV ser pago, né? Para a requisição de pequeno valor ser paga. Quando não houver limite, aí a gente corre para outra situação, que é lá prevista pela ADCT, né? Pelo ato das disposições constitucionais transitórias, que estabelece o limite também para a requisição de pequeno valor. Então, é uma matéria a ser estudada num caso mais aprofundado, numa regra mais aprofundada. Só que a ordem é essa. Existem 2 tipos de diferenciação. O precatório, que é geral, e o RPV, a requisição, que se trata de um valor menor, de um valor que causa aí uma antecipação. Tá vendo? 2 meses. Isso já é definido pelo Código de Processo Civil. Agora, o precatório, não há definição legal de prazo, né? Então, por isso que a gente vai ver mais à frente aqui essa definição dada lá pela Constituição Federal, no artigo 100, no artigo 83 da ADCT, mais específico com relação a isso. Seguindo essa linha, entendendo-se essas 2 formas de se cumprir definitivamente um pagamento devido, efetivamente devido, o parágrafo 4º diz que, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Ou seja,
se naquela sede a Fazenda Pública, na impugnação, apresentou de fato, olha, não é 10 mil reais que é devido pela Fazenda Pública, mas sim 5 mil reais, então, sobre esses 5 mil reais que são incontroversos, pode-se já efetivar o cumprimento definitivo daquele valor. E com relação aos outros 5 mil reais, continua-se a discussão sobre se é devido ou não é devido. Quem vai resolver isso é o juiz. Mas o parágrafo 4º define que, se a impugnação for parcial, a parte não questionada será desde logo objeto de cumprimento. Aí deve ser definido pelo juiz. Tem juiz que autoriza o cumprimento nos próprios autos, ou seja, então ele já expede o precatório daquele valor incontroverso, ou expede a requisição de pequeno valor, ou não, tem juízes que determinam a abertura de um outro procedimento de cumprimento de sentença só daquele valor pequeno ali que foi confirmado pela parte. Então essa é uma definição que cada juiz realiza aí a seu critério próprio, tá certo? Essa é a definição do parágrafo 4º, dando essa abertura aí para o juiz definir isso. O parágrafo 5º dispõe o seguinte, que para efeito do disposto no inciso 3 do caput desse artigo, ou seja, aquele que dispõe que é possível a Fazenda Pública arguir a inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nessa hipótese, também se considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, ou seja, em decisão, fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo. Ou seja, aquela lei em que se baseou a sentença transitada em julgada foi declarada, aquela lei ou ato normativo, em geral, foi declarada inconstitucional pelo Supremo, ou fundado em aplicação em interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Ou seja, essas hipóteses onde lá no processo próprio do Supremo houve o reconhecimento da questão da sentença transitada em julgado, houve o reconhecimento de que é nitidamente inconstitucional aquela disposição, entra aqui na hipótese do inciso 3, que pode ser alegado pela Fazenda Pública no momento da impugnação a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação. Então, mais uma hipótese aqui, um status constitucional é o seguinte, não produz efeitos, embora seja coisa julgada, não produz efeitos a situação de inconstitucionalidade da base dessa sentença, incumprimento de sentença. Okay? O parágrafo 6º diz que no caso do parágrafo 5º, que é o que nós vemos agora, os efeitos da decisão do Supremo poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. Então, esse reconhecimento de inconstitucionalidade e tudo mais, ele pode conter na disposição dele o tempo em que o julgado ali do Supremo vai fazer efeito. Então, para que não haja violação da segurança jurídica, o Supremo ele vai definir nesse julgado se o efeito é ex nunc, né, dali para frente, do julgado para frente, ou ex tunc, ou seja, desde lá de trás, desde onde se originou ali o julgado tido por inconstitucional, né, e afastado do plano jurídico. O parágrafo 7º diz que a decisão do Supremo, referida no parágrafo 5º, deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, justamente para que não haja aí a violação da segurança jurídica, o parágrafo 7º diz o seguinte, que a decisão do Supremo referida deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, para que não haja violação da segurança jurídica. Isso fica muito bem definido aí. Parágrafo 8º. Se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória,
cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Ou seja, ele explica aqui, esse parágrafo 8º, ele explica aqui que a forma, então, de impugnação correta é a propositura da competente ação rescisória, em caso do reconhecimento ali dessa inconstitucionalidade do parágrafo 5º, depois do trânsito em julgado, né? Então, é cabível aí ação rescisória. Então, não dá para se discutir aqui com a mera impugnação nessa hipótese aqui de cumprimento de sentença, da fase de cumprimento de sentença. Tá certo? Essas são as definições básicas e específicas aí da fase de cumprimento de sentença no que pertine à exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública aí, que tem um rito um pouquinho diferente daquela regra que é geral para a fase de cumprimento de sentença normal. E uma outra definição também da fase de cumprimento de sentença contra a fazenda pública é que não está prevista ali pelo rol do artigo próprio ali da fase de cumprimento de sentença contra a fazenda pública é o seguinte: o artigo 85 do Código de Processo Civil, ele define que a sentença condenará o vencido a pagar honorários do advogado vencedor. E nas disposições contidas dos seus parágrafos regulamentares ali, a gente vê pelo parágrafo 7º a definição bastante no seguinte sentido: não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseja a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Ou seja, ele diz o seguinte, que se o ente da fazenda pública não apresentou a impugnação ali na forma do 535, alegando aquelas várias hipóteses ali, nulidade, legitimidade, inexecuibilidade, se a fazenda pública deixou, se ela concordou com o valor apresentado, com o rito da execução seguido, se ela não se manifestou, não vai haver a condenação lá em honorários. Ou seja, aquela definida pelo artigo 523, na regra geral. O artigo 523 que define que, se não for pago no prazo legal, incide a multa de 10% e os honorários advocatícios. Lembra que a gente falou que, no caso aqui, o parágrafo 2º do 534 tira a multa prevista pelo parágrafo 1º, então, ou seja, já se tira isso, havendo impugnação, e o parágrafo 7º do artigo 85 diz que, em não havendo impugnação por parte da Fazenda Pública, não se aplicam honorários, então não existem honorários advocatícios a serem arbitrados em favor do advogado da parte exequente, caso não haja impugnação por parte da Fazenda Pública. Essas são as definições bastantes que nós temos aí a respeito da especificidade do caso tratado pela Fazenda Pública ali, naquele cumprimento de sentença, advindo de uma ação de conhecimento, que não precisa da fase de liquidação, ou que já superou a fase de liquidação, como nós vimos ali por meio da abertura de cálculos aritméticos simples, né? Essas são as premissas básicas que devem ser observadas ali e lembrando, né, que a forma de pagamento é por meio de precatório, na forma da Constituição, nos termos da Constituição, ou por meio de requisição de pequeno valor em 2 meses, também na forma da Constituição, por meio da ADCT, se não houver lei própria do órgão executado, da fazenda executada, determinando qual é o valor limite do teto da requisição de pequeno valor. Numa próxima aula a respeito dessas situações específicas do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no que tange especificamente ao precatório e à requisição de pequeno valor. Foi muito bom ter a sua presença aqui, muito obrigado. Não deixe de curtir os demais vídeos aí e de seguir o canal Direitologia. Estamos aí
disponíveis sempre para fins de estudos. Muito obrigado e até mais.